10 horas e 15 minutos, Manhã Diversa de volta para você. E olha só, estima-se que mais de 110 bilhões de pessoas já viveram no planeta desde o início da humanidade. Desse número, 8 bilhões estão vivas neste momento, habitando nosso planeta junto comigo e com você que nos assiste. Olhando assim, é fácil se sentir como uma gotinha no meio do oceano, né, Bárbara? Exato, Mari, mas apesar de sermos só pontinhos nessa vastidão, é importante a gente pensar nos impactos que causamos no planeta. Quais as consequências ambientais, econômicas e sociais dessa marca de 8 bilhões de pessoas? O que esperar para o futuro? É isso que a gente conversa agora com Reinaldo dos Santos, que é doutor em demografia. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mari. Quando a gente olha assim, para esse número imenso, ele representa também um avanço da medicina, um avanço científico de uma forma geral? Quais pontos, quais fatores a gente consegue detectar a partir desse número? De fato, 8 bilhões de pessoas é muita gente, mas além de um avanço científico no que diz respeito à saúde, enfim, à medicina como um todo, a gente tem que lembrar que no início do século XIX a gente tinha pouco mais de 1 bilhão. Esse ganho de 7 bilhões veio quando nós conseguimos tornar áreas que não eram agricultáveis, áreas que não eram habitáveis, simplesmente habitáveis. Então, de fato, é um avanço muito grande, não só na área da medicina, como da agricultura, da engenharia e outras áreas do conhecimento. Apesar de que desses 8 bilhões, a gente tem que lembrar que nós tivemos 2 guerras, nós tivemos pandemias, uma recente, ou seja, poderíamos ser um número de fato maior do que nós temos hoje. Então, de fato, é um avanço, é um ganho. O problema é como nós nos organizamos para chegar nesses 8 bilhões, né, que gerou determinados impactos. E a gente vai destrinchar tudo isso ao longo do nosso bate-papo. E ó, a gente escuta muito falar, né, que os países desenvolvidos estão tendo uma queda na natalidade, aumento na população idosa, as pessoas não estão tendo filhos, né? Muita gente, né, opta por não ter filhos, ou quando tem um só. Ou seja, a gente imagina aí que nesses lugares a população está diminuindo, mas por outro lado a gente está vendo aí 8 bilhões de pessoas. Dá para apontar então de onde que está a maior concentração dessas pessoas aí que contribuíram para esse aumento populacional no planeta? Esses 8 bilhões traduzem um crescimento também que aconteceu no passado. China, Índia são as maiores populações, apesar da China, a partir de agora, começar a apresentar sinais de decrescimento, ou seja, nas próximas décadas a gente vai ver que a Índia vai se tornar a maior população do mundo, a China vai cair para a segunda colocação. Mas mesmo com essa tradução do passado, nós sabemos que desde a década de 70 a China tem apresentado sinais de decrescimento, de estabilização do crescimento e a partir de agora decrescimento. Graças ao fato da queda da fecundidade, né? As mulheres estão tendo um número cada vez menor de filhos. Isso nos países mais populosos e menos populosos, principalmente os países mais ricos. Então a dinâmica é um pouco diversa. Nós temos países que no passado apresentaram um crescimento muito grande, que hoje apresentam estabilização. China é um exemplo. Países que cresceram muito e ainda apresentam crescimento, caso da Índia. E temos países que eram menores, como o caso da Nigéria, que já vai ultrapassar o Brasil. O Paquistão vai se tornar, no futuro breve, a terceira maior população. Então, nós sabemos que hoje nós temos uma grande concentração populacional na Ásia, no sul da Ásia, vai permanecer assim ao longo das próximas décadas, até 2100 no mínimo, mas nós sabemos que a maior concentração populacional vai ser devido ao crescimento, principalmente da África subsaariana. E quanto à salubridade da população de uma forma geral, Reinaldo, a gente consegue detectar qualidade de vida em muitos lugares ou isso ainda é o diferencial? Ainda é o diferencial e nós temos que grande parte do crescimento populacional vai ocorrer principalmente em países mais pobres, principalmente da África subsaariana. Isso vai levar a um crescimento demográfico que vai se traduzir também em migração para as grandes cidades, ou mesmo migração para os países mais desenvolvidos, onde nós temos um decrescimento, principalmente da força de trabalho. Então, se isso vai se traduzir em aumento da qualidade de vida, hoje não é assim, né? Apesar de nós termos aumentado a qualidade de vida da população como um todo, nós sabemos que existe uma desigualdade muito grande e esses países que estão na periferia da economia mundial são os que vão crescer mais, logo são aqueles que vão apresentar maior desafio. Por outro lado, eles são aqueles que, ao longo do seu próximo crescimento, vão ter uma mudança demográfica que a gente chama de bônus demográfico, que é quando a fecundidade começa a cair e eu tenho uma proporção cada vez mais de adultos, aumentando a força de trabalho em relação à população mais jovem, mais idosa. Isso pode ser uma oportunidade, se tiver investimento adequado em educação e ampliação do mercado de trabalho, que isso pode se traduzir em aumento de qualidade de vida, aumento da arrecadação e conversão, claro, para benfeitorias para essa população.
E a gente sabe que não falta nem dinheiro, nem comida no mundo, né? O problema é a distribuição desses recursos, né? O que esse número de 8 bilhões reflete nessa realidade? Mari, de fato, o nosso problema está na distribuição. Esses avanços todos que nós discutimos agora, né, de ampliação da área agricultável, da área habitável, esses ganhos em anos de expectativa de vida, são sensacionais para a população como um todo, mas foi feito de forma assimétrica. Isso porque toda a tecnologia, toda a forma de organização social que teve grande sucesso para chegar nesses 8 bilhões, acabou virando um fim em si mesmo. Então nós temos algumas contradições. Por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos e nós temos milhões de pessoas em situação de miséria. Esse sistema, essa forma de organização faz com que a gente jogue, mesmo que a gente consiga atender mais do que 8 bilhões, nós jogamos parte dessa população à margem da nossa sociedade. Esse é um problema. O nosso desafio é criar novas formas de organização social que, primeiro, atenda aos 8 bilhões, não mais do que isso, e de forma menos predatória em relação ao ambiente, né? Reduzindo o nosso consumo ou mudando nossos padrões de consumo. E em 2011 chegamos a 7 bilhões e agora 2022, 8 bilhões. O que aconteceu nesse tempo? O que mudou de lá para cá? Na verdade, já vinha acontecendo uma queda do nível de fecundidade. Mesmo que nós tenhamos ganho muitos anos em expectativa de vida, a população está vivendo cada vez mais, isso não foi compensado pelas entradas na população, ou seja, os nascimentos. Então, os nascimentos estão desacelerando em número. Como vocês bem disseram, nós temos um menor intervalo entre bilhões, mas é o menor intervalo que nós vamos assistir. A partir de agora, isso vai ficar cada vez mais espaçado. A China, apesar de ter uma população enorme, que gera muitos nascimentos, tem uma queda de fecundidade drástica desde os anos 80, graças à política do filho único, que durou até 2015. A expectativa é que ele voltasse ao aumento da fecundidade e não voltou, e não há perspectiva de voltar. Países da América Latina que tiveram um crescimento muito grande na década de 60, Brasil, México, Argentina, já apresentam estabilização no crescimento. Nossas projeções da ONU, do próprio IBGE, já colocam que o Brasil vai crescer no máximo em torno de 2045, 2050. Depois disso, o Brasil também vai começar a apresentar decrescimento, crescimento negativo, com uma população predominante mais idosa. Então, nós temos desafios a enfrentar, mas esse processo demográfico que primeiro aconteceu no início do século XIX em países centrais, de queda da mortalidade, depois queda da fecundidade, começou a ser assistido em países populosos do terceiro mundo, mundo subdesenvolvido, América Latina, Ásia e alguns países africanos, e vai ser sentido também na África subsaariana. Então, mesmo que o crescimento hoje passe a se concentrar na África subsaariana, até 2100, a população mundial inteira vai assistir o mesmo processo de envelhecimento populacional acompanhado da redução dos nascimentos. E a gente comentou, né, nessa questão que é principalmente vista nos países com mais poder econômico, né, que é essa redução no crescimento populacional e até mesmo redução em alguns casos, né. A gente vê muitas, por exemplo, notícia falando, tal país está recebendo trabalhadores de fora, né, para poder compensar o fato de que não tem gente suficiente no país para poder cumprir tudo. O que a gente explica esse fenômeno nesses países mais ricos? O que essas duas coisas estão relacionadas, esse maior poder econômico e essa queda na população? Esses países centrais, eles sofreram com o processo de modernização de sua sociedade junto com a Revolução Industrial. Então, eles foram os primeiros a assistir uma queda da mortalidade drástica. Então, esse fenômeno de queda da mortalidade e depois uma modernização, uma mudança da estrutura social que proporcionou a queda da fecundidade aconteceu primeiro nesses países centrais. Então, esse pioneirismo fez com que esse processo de envelhecimento populacional, redução dos nascimentos, aumento da população adulta e depois idosa, fosse assistido primeiro neles. Como isso aconteceu depois, só no século XX em países subdesenvolvidos, aconteceu um desbalanceamento em distribuição populacional jovem, em que países europeus, principalmente, dependem de uma população em idade ativa e importa essa força de trabalho de países pobres que ainda sofrem, ainda estão no início da sua transição demográfica, de queda da fecundidade, mas tem uma população em idade de trabalho disponível e que não é absorvida em seus países de origem. Esse pioneirismo e esse, digamos, atraso nessa transição é que explica essa dinâmica. Isso é irreversível, não há sinais de reversão, ou seja, de retomada dos nascimentos. O que nós temos é uma interdependência de populações em termos de mercado de trabalho. Esses países centrais vão acabar sendo cada vez mais dependentes.
Isso vai implicar a necessidade de automação de determinados processos, robotização ou substituição de processos de trabalho para se tornar menos dependente, porque essa força de trabalho uma hora vai se esgotar, e atender essa população idosa que é crescente no mundo. Né? Afinal de contas, vai ser a maioria, isso no mundo todo, e não vai demorar mais de um século para isso acontecer. Reinaldo, você trouxe um ponto que eu acho que dá para a gente, assim, subdividir ele em vários aspectos. Você falou da Revolução Industrial, né? Então, a gente tem a inserção das máquinas, o que, analisando pela parte científica e a medicina de uma forma geral, é algo muito bom. Revolução Industrial também como demanda ambiental muito maior e também como força de trabalho. Vários aspectos, né? Positivos e negativos. De que forma a gente consegue entender a Revolução Industrial como reflexo desse número que a gente está analisando hoje? Bom, a Revolução Industrial, ela foi voltada para a produção. A ideia era aumentar a produtividade. O primeiro ganho foi a produção de alimentos. Isso ampliou a nossa capacidade nutricional e, consequentemente, aumentou o nosso potencial de crescimento populacional. Os produtos feitos em série, né? Sim. Depois nós tivemos um problema, os problemas foram aparecendo. Por exemplo, devido à industrialização, o crescimento das cidades europeias, o que levou à necessidade de mudar um pouco o ambiente, porque as taxas de mortalidade nas cidades eram maiores que nas áreas rurais. Então, as mudanças sanitárias, a evolução da medicina, a aceitação da teoria dos germes, não se acreditava na época, essas mudanças que aconteceram lentamente, tudo derivado do processo de evolução industrial, ocasionou esse avanço em termos de queda da mortalidade, proporcionou esse boom, primeiro em países centrais e depois nos países periféricos. A consequência é porque essa capacidade maior que nós temos de alterar o ambiente para nos satisfazer, o que fez esse sucesso de chegarmos a 8 bilhões, é o mesmo processo que faz com que desenfreadamente a gente tenha um consumo muito maior que dos 8 bilhões sem atender aos 8 bilhões. E no padrão atual, é muito difícil chegar para um país subdesenvolvido que almeja o padrão de consumo de países ricos e dizer, olha, nós vamos conter o seu desenvolvimento em favor do ambiente. Não, nós temos que mudar todo o sistema para que isso seja vantajoso para todo mundo. Mas se mantemos a tendência atual, a ideia é que a gente vai continuar no máximo até uns 10, 11, 12 bilhões, vamos chegar a esse número, vamos produzir e consumir um ambiente para 20 bilhões e nós vamos acabar com os recursos, nós vamos atender muita gente. E para que a gente não seja vítima de um paradoxo, né? Sim. Próximo bloco, a gente continua conversando com Reinaldo dos Santos sobre os reflexos dessa marca de 8 bilhões de pessoas no planeta. Ainda dá tempo de você mandar sua participação pelo WhatsApp e Instagram, que estão aí na tela para você. O intervalo é um minutinho só. Já voltamos com mais Manhã Diversa para você e a gente continua agora o nosso bate-papo com Reinaldo Santos, doutor em demografia, sobre a recente marca de 8 bilhões de pessoas no planeta. Bom dia mais uma vez, Reinaldo. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mário. Vamos seguir agora falando da diversidade. A população, ela está mais diversa? Esses 8 bilhões são configurados aí por uma grande diversidade? Na verdade, talvez o mundo não esteja tão diverso, mas ele está mais conectado. Isso dá para nós uma sensação de maior diversidade. Essa conexão tem pontos positivos de conhecer o outro, né? Ou seja, nós temos esse avanço desse nosso mundo ocidental, esse pensamento tanto latino-americano como norte-americano, do oeste europeu, ele entra em contato com outras populações numerosas, diversas, mas elas já existiam. Ao contrário, a gente poderia pensar que a globalização ela gerou até uma certa homogeneização a partir desse contato. Né? Ou seja, nós levamos nossos costumes, nossa forma de produzir, a forma de se comunicar, acaba determinando de alguma forma essas outras populações ou de como que essas populações acabam interagindo. O impacto dessa maior diversidade vem do que a gente chama de alteridade, né? Esse contato com o outro a partir de determinadas situações que nem sempre são amistosas, às vezes são conflituosas. Veja, por exemplo, que a gente estava comentando sobre a necessidade da Europa, devido ao decrescimento da população adulta, de importar população, principalmente de países latino-americanos e países africanos.
do ponto de vista macroeconômico, é muito interessante que eu tenha uma força de trabalho mais jovem. Então, em termos de gestão, esses países estão extremamente interessados. Só que existem consequências de hábitos, né? São culturas diferentes, acabam formando guetos em determinadas áreas dessas cidades. A população do país que está recebendo migrantes acaba gerando, em algum momento de prosperidade, onde todo mundo tem emprego, aceitando bem essa população, mas, por outro lado, em momentos de crise, o primeiro a ser o culpado é o outro, é o diferente. Então, implica esse crescimento populacional desigual, que leva a uma migração e contato entre populações, acaba gerando um desafio muito grande em termos de civilidade, mas também de cidadania, né? De reconhecer o outro também como cidadão, não do seu próprio país, mas também do mundo. Então a diversidade é algo que existia, nós temos agora o contato com o que é diverso, e isso gera consequências positivas e, às vezes, negativas. E essa negatividade não é pela diversidade em si, mas como que nós lidamos com ela. Então nós temos que aprender a lidar com isso, é um grande desafio desse crescimento populacional, e essa diversidade aparente que nós temos, ela vai aumentar, porque a troca populacional, os países europeus vão ter literalmente uma invasão de trabalhadores, uma invasão cada vez maior desses trabalhadores diversos, de outras culturas, com outros hábitos, enfim. É um desafio. Essa globalização, essa conexão, ela não vai ser desfeita, né? Ela não vai deixar de acontecer, a não ser que a gente viva um cenário aí muito pós-apocalíptico, igual de filme mesmo, né? Mas pensando na nossa realidade, a gente não está vendo aí essa situação ser revertida, muito pelo contrário, só vai aumentar. Então as pessoas têm que realmente aprender a lidar e respeitar as diferenças e aprender com as diferenças, né? Até porque é uma informação nova, como você acabou de falar, né, Reinaldo? O fato em si, ele não é novo. O que é novo é o nosso acesso a essa informação da diversidade por conta dessa conexão, né? Sim. Exatamente. Vamos falar agora, então, de meio ambiente, né? Quais são aí os efeitos, né, desse aumento populacional no meio ambiente, os impactos no nosso planeta? A Terra está preparada para comportar tanta gente? Bom, nós temos... São dois problemas que estão são dois lados da mesma moeda. De fato, o mundo, 8 bilhões não é pouca coisa. Poderíamos ser mais, porque nós tivemos guerras, epidemias, uma recente, inclusive. Ainda estamos vivendo essa pandemia. Mas, hoje, nós conseguimos produzir com menor impacto para esses 8 bilhões. É possível conviver esses 8 bilhões sem gerar tanto impacto? É claro que não é um número desprezível, gerou um impacto. Para chegar nos 8 bilhões, como eu disse, nós tivemos que devastar muita área do planeta, tornar muita área agricultável, mas hoje nós sabemos que não há necessidade, nós temos expansão de área agricultável sem a necessidade de produzir alimentos para toda essa população, né? Nós sabemos, como você disse, Mari, que nosso problema é de distribuição. Então, se fosse possível, dentro desse nosso sistema de organização social no mundo todo, distribuir esses alimentos, nós poderíamos produzir menos. Hoje nós temos, por exemplo, nós tivemos um avanço de desmatamento muito grande na região amazônica, que não foi acompanhado de um crescimento populacional. Foi simplesmente para ampliar a área agricultável ou de criação de gado para a produção de alimentos para exportação. Nem foi para atender, de fato, a nossa população, esse mercado externo. Então, é possível, sim, criar novas formas de organização social, com a tecnologia disponível e com mais desenvolvimento tecnológico, para abrigar esses 8 bilhões e esses próximos bilhões que estão por vir. Não há necessidade de alarmismo com relação ao crescimento populacional, mesmo porque, se o impacto ambiental fosse diretamente proporcional somente à população, esse seria um problema que se resolveria sozinho. Até 2100 nós teríamos decrescimento. Então nós poderíamos pensar, nós precisamos apenas aguentar com o planeta, ele tem que suportar essa população até o momento que ela vai decrescer. Mas não é isso que é o nosso problema. Nosso problema é a forma de organização econômica e social. Se mantiver dessa forma, mesmo quando tivermos decrescimento, vai continuar o impacto. Veja que os países que mais impactam não são os países hoje que têm a maior população. É claro, pensamos logo em China, mas a China ela sofreu um processo de industrialização, a Índia também, ao longo das últimas décadas. Mas eles não são os grandes responsáveis pelos impactos desde o início da Revolução Industrial, desde o início do século XIX. Nós temos que os principais responsáveis são os países como os Estados Unidos e Europa Ocidental, que tem hoje estabilização ou decrescimento populacional. Então, uma coisa importante é pensar, nosso sistema ele tem que atender a essa população crescente que vai diminuir, mas o desafio mesmo é mudar a forma de organização e de consumo, que isso é que de fato
impacta e está destruindo com o nosso planeta. E nessa nova organização que você falou agora, Reinaldo, é aí que entra a necessidade de um desenvolvimento sustentável? Sim. A ideia de sustentabilidade, ela acaba ficando um pouco vaga nos discursos, nas reuniões. E muito abstrata, né? A gente não imagina que isso vai da escala micro, né, do nosso padrão de consumo individual, até as opções que os nossos governos têm em suas pautas, por exemplo, de avanço do desmatamento ou de não substituir determinadas fontes de energia, optar por energia não renovável. Essas coisas que vão desde do micro, né, das nossas decisões domésticas, do dia a dia, até o nosso poder de voto, na hora de votar, as pautas que nós colocamos como prioritárias dos nossos eleitos, isso tudo impacta, de fato, no que nós chamamos de sustentabilidade. O que significa isso em termos práticos? Nós temos que pensar que todas as nossas decisões têm consequências. Essas consequências, o planeta tem uma capacidade de regeneração, que leva tempo. Se nós exaurimos essa capacidade de regeneração, porque nós não estamos falando nem do consumo em si do ambiente, mas da capacidade dele responder e voltar ao estado anterior. E isso nós já ultrapassamos. Nós já estamos consumindo o planeta, destruindo a capacidade, inclusive, de regeneração. Então, são ações desse tipo que nós temos que pensar. Por exemplo, promover arborização urbana, extremamente importante para a qualidade do ar, reduzir o consumo de determinadas fontes de produtos que consomem mais do ambiente, ao invés de utilizar, por exemplo, determinados produtos agrícolas que são responsáveis por desmatamento da Amazônia, procurar aqueles que usam uso e reuso da terra. Tentar consumir um pouco menos produtos da pecuária, mas pensar também que nós temos que, se for consumir, pensar que os produtores não sejam produtores que estão incentivando o desmatamento na Amazônia. São decisões micro que ajudam o planeta e que não custa muito para a gente resolver. E coletivamente cobrar dos nossos governantes ações que contribuam para a regeneração do ambiente e não o contrário. E a gente está falando aqui de 8 bilhões, né, mas é esperado que a população mundial continue a crescer para cerca de 10,4 bilhões até a década de 2080, né? Então, isso tudo aí indica também essa necessidade da humanidade olhar para além dos números, né, e cumprir com essa responsabilidade compartilhada que a gente está falando em todos esses aspectos para proteger as pessoas e o nosso planeta. E aí são várias medidas, né, além das ambientais que a gente disse, que são aí fundamentais para a gente tentar talvez inaugurar um mundo aí que as 8 bilhões de pessoas prosperem juntas e não haja tanta desigualdade. Como é que é possível fazer isso? Essa pergunta que vale milhões, né, ou os 8 bilhões. É dificílimo tentar traduzir isso. Porque nós temos vários problemas sociais, que vão desde a desigualdade econômica ou socioeconômica, nós temos a desigualdade entre países, entre grupos sociais, nós temos desigualdade de gênero, afinal de contas, até a queda da fecundidade de forma assimétrica entre os países é a tradução de um papel diferencial que nós temos da mulher em vários ambientes, em várias sociedades. Nós temos essa polêmica recente no Irã, nós temos a polêmica nos países árabes, nós temos no Brasil talvez uma menor desigualdade de gênero em relação a esses países, mas grande o suficiente para desincentivar as mulheres a terem filhos. É muito oneroso, as mulheres são muito penalizadas por terem filhos no mercado de trabalho, por exemplo. Todas essas questões estão dentro dessa dinâmica de discutir, olha, a população está crescendo, mas vai diminuir o seu crescimento. Como que nós estamos lidando com essas várias desigualdades? De raça, cor, de gênero, econômica, de habitação. São várias políticas que são aparentemente difusas, mas têm que ser pensadas em conjunto para reduzir e aumentar a qualidade de vida dessa população. Não é uma questão simples, não é. Mas são desafios de várias pautas que nós temos que enfrentar simultaneamente. E você falou dos aspectos ali micro e macro, né? O macro como uma extensão do que é feito em casa. E aí você acha que para a gente conseguir trabalhar essa mudança cultural, né? Conseguir trazer esse olhar realmente mais consciente no aspecto micro, o que pode ser feito, Reinaldo, para a gente conseguir realmente começar fazendo a nossa parte e ter um olhar, um senso crítico para poder cobrar isso lá na frente também e das maiores esferas? Eu acho que o nosso desafio populacional, e vamos pensar no Brasil primeiro, que fica mais fácil, é um exemplo mais próximo, nosso principal desafio é pedagógico.
de antes de tomar qualquer atitude, entender e ver esse mundo e entender que nossas ações domésticas, ações de consumo, etc., impactam o ambiente, mas as decisões que nós temos de apoio a determinadas personalidades, de apoio a determinados políticos, acabam influenciando, fortalecendo ideias, e essas ideias se tornam hegemônicas. Então, se eu faço parte de grupos, incentivo grupos que são a favor e fortalecem a ideia que desmatar não é um problema, ou eu tenho que investir mesmo em transporte individual e não em transporte coletivo, porque eu quero consumir carro, ao invés de pensar que eu tenho que promover outras formas, motorizadas, coletivas ou não motorizadas de consumo. Se a gente não pensar e ver esse mundo, ler o mundo de outra forma, dificilmente a gente vai conseguir avançar de alguma forma, né? Nós temos que nossa pauta, por exemplo, ambiental, isso não só no Brasil, mas em vários países do mundo, ficou meio um pouco estagnada nas últimas décadas. E isso não foi imposto de cima para baixo. Houve apoio popular. Então nós temos esse poder de transformação, esses 8 bilhões têm esse poder, então isso que tem que ser colocado em prática. Sempre num ambiente democrático, mas acima de tudo, as pessoas precisam aprender e ler o mundo de uma forma diferente. Acho que esse é o principal desafio. A gente tem que pensar nessa palavra coletivo como uma palavra-chave, né? Porque a gente olha muito para o mundo com 8 bilhões de pessoas, é muita gente, principalmente focando nas diferenças, né? Focando naquilo que é diferente, e se é diferente, está separado. Cada um tem o seu, e é isso aí, cada um cuida do seu. Só que não, a gente divide um planeta, nós somos um coletivo, mesmo que muitas vezes divididos por oceanos, aí nós somos um coletivo, e nós temos que trabalhar em coletivo para garantir a qualidade para o coletivo. Então eu acho que o resumo da nossa conversa aqui hoje é isso, a gente tem que fazer a nossa parte para garantir o todo, né? Então muito obrigada, Renato, por ter vindo conversar com a gente. Sim, obrigado. Obrigada. E talvez a palavra certa seria solidariedade, né? Com certeza. Nós temos que ser solidários. Nós não somos 8 bilhões de indivíduos. Nós somos uma comunidade que tem que ser solidária de 8 bilhões de pessoas. E olhar para o mundo com uma lente que vai além do nosso interesse, né? Claro. Obrigada, Reinaldo.